O apartamento 304. Nunca foi de me meter na vida dos outros. Neste prédio de 12 andares no centro de São Paulo. Isso é praticamente uma virtude. Cada um no seu quadrado, como dizem. Entro, saúdo o porteiro com um aceno, subo no elevador olhando para o celular. A rotina perfeita do anonimato urbano. Mas foi justamente uma quebra nessa rotina que mudou tudo. Era uma terça-feira comum de março. Cheguei do trabalho por volta das 7 da noite, exausto, depois de 8 horas editando planilhas que ninguém leria. O porteiro me chamou antes que eu alcançasse o elevador. Seu Marcos, chegou a encomenda para você. Não estava esperando nada. Ainda assim, assinei o protocolo e peguei a caixa. Pesada, do tamanho de uma caixa de sapatos, endereçada ao Marcos A. Ferreira, apartamento 804. Meu apartamento, meu nome. Subi, pensando que talvez minha irmã tivesse enviado algo de Curitiba sem avisar. Foi só quando abri a caixa na sala que percebi o erro. Dentro havia 6 cadernos encadernados à mão, com capas de couro gasto. Folheei o primeiro, páginas e páginas de anotações manuscritas, datas, horários, descrições detalhadas. 7h23, saiu do prédio, camisa azul, mochila preta, caminhou pela rua Augusta sentido metrô, parou no café da esquina, pediu expresso duplo, sem açúcar. Meu estômago se contraiu. Era sobre mim. Continuei lendo, as mãos tremendo. 19h15, retornou ao prédio. Conversou 43 segundos com o porteiro. Expressão cansada. Subiu sozinho. A data? Exatos 2 meses atrás. Virei mais páginas. Havia registro de todos os dias, desde pelo menos 6 meses. Minha rotina inteira documentada com a precisão cirúrgica. Voltei à caixa. No fundo, um envelope pardo. Dentro, fotos. Eu saindo do prédio, eu no metrô, eu na padaria comprando pão, eu na janela do meu apartamento, tomando café, sem camisa, sem saber que estava sendo observado. O destinatário real estava impresso na etiqueta de devolução, que eu não tinha notado. Senhor H. Castilho, apartamento 304. Apartamento 304, terceiro andar. Nunca tinha ouvido falar em nenhum H. Castilho. Passei a noite sem dormir, os cadernos espalhados no sofá como evidência de um crime que eu não entendia. Quem era essa pessoa? Por que me observava? E principalmente, o que ela planejava fazer com toda essa informação? Às 6 da manhã, desci até a portaria. O porteiro do turno da noite, seu Valdir, estava terminando o plantão. Seu Valdir, o senhor conhece o morador do 304? Ele coçou a cabeça, pensativo. 304. Ah, aquele é... Como é o nome mesmo? Cara quieto, solitário. Acho que nunca vi ele conversar com ninguém. Mora aqui tem uns 2 anos, talvez 3. Como ele é? Rapaz, magro, altura média, sempre de boné. Usa óculos, sai pouco. Recebe muita entrega, isso eu sei. Livros, caixas. Trabalha em casa, imagino. Ele tem amigos? Visitas? Seu Valdir balançou a cabeça. Nunca vi ninguém subir para lá. É tipo um fantasma, sabe? Paga tudo em dia, não dá trabalho. Tipo de morador que a gente esquece que existe. Exatamente o contrário de mim, de que ele não conseguia esquecer. Voltei para o apartamento com uma decisão tomada. Precisava saber quem era H. Castilho e precisava entender por que minha vida o fascinava tanto. A oportunidade veio 3 dias depois. Eu estava evitando sair de casa, fingindo estar doente no trabalho. Passava os dias espiando pelo olho mágico, tentando pegar algum movimento no corredor. Nada. O 304 parecia silencioso como um túmulo. Foi na quinta-feira que ouvi o barulho. Um estouro surdo, seguindo pelo som de água escorrendo. Muita água. Saí do corredor e vi uma poça se formando embaixo da porta do 304, espalhando-se pelo piso do corredor como uma mancha escura. Bati na porta. Olá, tem alguém aí? Está vazando água.
Silêncio. Bati mais forte. Nada. Voltei correndo para o meu apartamento e liguei para a portaria. Seu Valdir, o 304 está alagado, precisa verificar urgente. 10 minutos depois, eu, o porteiro e o zelador estávamos à frente e à porta. Seu Valdir tinha chave mestra. O regulamento permite a entrada em caso de emergência, ele disse, mais para si mesmo que para nós. A fechadura girou com um clique. E então entramos no apartamento do Sr. H. Castilho. O cheiro me atingiu primeiro. Não era ruim, era neutro demais, como se o ar ali dentro fosse filtrado, processado, destituído de qualquer traço de vida. O apartamento estava escuro, cortinas pesadas, bloqueando completamente a luz do dia. O zelador foi direto para o banheiro, de onde viu um vazamento. Seu Valdir procurava um interruptor. Eu fiquei parado na entrada, o coração batendo descompassado. Quando as luzes se acenderam, meu sangue congelou. As paredes da sala estavam cobertas, completamente cobertas. Fotos, dezenas delas, organizadas em linhas perfeitas, todas de mim, Marcos Ferreira, em alta resolução, em diferentes ângulos, diferentes momentos, diferentes expressões, um mosaico obsessivo da minha existência. Mas não era só isso. No centro da sala havia uma mesa larga e sobre ela uma maquete. Levei alguns segundos para entender o que estava vendo. Era uma réplica exata do meu apartamento, perfeita até os mínimos detalhes, os móveis, as cores, a disposição dos objetos. Havia até miniaturas de livros nas estantes, com os títulos escritos à mão. Meu Deus, ouvi minha própria voz sussurrar. Ao lado da maquete, mais cadernos. Abri um ao acaso. Páginas de análise psicológica. Sujeito demonstra padrões de evitação social, possivelmente relacionados a um trauma de rejeição na infância. Preferências por rotinas fixas sugerem necessidade de controle como mecanismo de defesa. Ele não estava apenas me observando, ele estava me estudando. Que porra é essa? Seu Valdir vinha vindo da cozinha e agora olhava as paredes com horror. Andei mais para dentro. Um dos quartos tinha a porta entreaberta. Entrei, e foi quando eu vi. O quarto era idêntico ao meu, não parecido, idêntico. A cama estava posicionada no mesmo ângulo, a mesma colcha azul marinho, o mesmo criado mudo com o mesmo abajur, as mesmas prateleiras com os mesmos livros. Até os quadros na parede eram os mesmos, impressões das mesmas gravuras que eu tinha comprado no mercado de pulgas 2 anos atrás. Ele havia recriado meu quarto. Abriu o armário com as mãos trêmulas. As roupas eram do meu estilo, camisetas lisas, calças jeans, um casaco de couro marrom. Meu casaco de couro marrom ou idêntico. Na mesinha de cabeceira, uma fotografia emoldurada. Peguei com os dedos que mal conseguiam segurar o objeto. Era eu, mas não era. O homem na foto tinha o meu rosto, tinha o meu corte de cabelo, tinha minha expressão. Estava no meu apartamento, sentado no meu sofá, mas eu não me lembrava daquela foto sendo tirada. Ou era ele usando a minha cara, ou era eu sem saber que estava sendo fotografado. Marcos, a voz do seu Valdir me trouxe de volta. Acho que é melhor a gente sair, vou chamar a polícia. Mas eu não conseguia me mexer. Meus olhos haviam encontrado algo na parede oposta, um quadro branco, como de escritório, e nele estava escrito com caneta vermelha uma única frase: hoje ele descobre, hoje eu saio. A letra era trêmula, quase desesperada, e a data escrita abaixo era de hoje. A polícia chegou 40 minutos depois. 2 investigadores, uma equipe de perícia. Passei horas respondendo perguntas, mostrando os cadernos que tinham sido entregues no meu apartamento por engano, explicando que nunca tinha conhecido H. Castilho, que não fazia ideia de que por que alguém faria isso. Eles recolheram tudo como evidência, tiraram fotos de cada centímetro do apartamento 304. Um dos investigadores, um homem de meia idade com olheiras profundas, me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar. Senhor Ferreira, o senhor tem certeza absoluta que nunca conheceu este homem? Absoluta, eu disse.
E não tem nenhuma ideia de onde ele possa estar agora? Balancei a cabeça. Nenhuma. Eu nem sabia que ele existia até 3 dias atrás. O investigador trocou um olhar com o colega. Vamos precisar que o senhor fique disponível. E recomendo que instale câmeras no seu apartamento. Pelo menos até a gente encontrar esse sujeito. Mas eles não encontraram. H. Castilho havia simplesmente desaparecido. A investigação revelou que o nome era falso. Os documentos usados para alugar o apartamento eram forjados. As entregas eram pagas com cartões de crédito pré-pagos, comprados em dinheiro. As câmeras do prédio mostravam a figura sempre de boné e óculos escuros. Impossível de identificar. Um fantasma, literalmente. 3 semanas se passaram. A polícia não tinha pistas. O apartamento 304 foi lacrado como uma cena de crime. Comecei a tomar medicação para ansiedade. Mas o pior não eram os ataques de pânico ou a insônia. O pior era a sensação crescente de que alguma coisa estava errada comigo, com minha memória. Porque quando folheava os cadernos que a polícia me devolveu depois de digitalizá-los, eu reconhecia coisas que eu não deveria reconhecer. Havia uma anotação sobre uma conversa que tive com minha irmã por telefone. Detalhes específicos que ninguém poderia saber a menos que estivesse dentro do meu apartamento. Mas eu me lembrava de ter tido essa conversa andando pela sala, sozinho, olhando pela janela. Como ele sabia? E havia descrições de sonhos. Sonhou com a mãe novamente. Ela estava na cozinha da casa antiga, fazendo bolo de cenoura. Ele tinha 7 anos, acordou chorando. Eu tive esse sonho, exatamente esse sonho, 2 semanas antes de descobrir os cadernos. Como ele poderia saber? Foi então que eu comecei a suspeitar de algo impossível, algo que me fazia questionar minha própria sanidade. E se não houvesse nenhum H. Castilho? E se o apartamento 304 fosse meu? Fui ao psiquiatra na segunda-feira seguinte, doutora Helena Carvalho, uma mulher de 50 anos com a voz calma e olhos atentos. Contei tudo. Ela escutou sem interromper, fazendo anotações ocasionais. Marcos, ela disse quando terminei. Você já teve episódios de perda de tempo? Momentos em que não se lembra de onde esteve ou o que fez? Não, nunca. Minha rotina era completamente previsível. E sua família tem histórico de transtornos dissociativos? Não que eu saiba. Ela me observou por um longo momento. O que a polícia descobriu sobre o inquilino anterior do 304? Disseram que estava vazio há 6 meses antes de H. Castilho se mudar. E você mora no prédio há quanto tempo? 2 anos e meio. Então vocês foram vizinhos por quase 2 anos sem que você percebesse? Algo no modo como ela disse isso me incomodou, como se estivesse testando minha reação. Doutora, o que a senhora está sugerindo? Ela fechou o caderno de anotações. Não estou sugerindo nada ainda, mas gostaria de fazer alguns testes. Avaliação neurológica, ressonância magnética, só para descartar possibilidades. Que possibilidades? Transtornos de memória, episódios dissociativos, ou até mesmo algo mais simples como estresse pós-traumático, criando falhas na sua percepção dos eventos. Eu queria discutir, queria insistir que sabia perfeitamente a diferença entre realidade e imaginação, mas a verdade é que eu não tinha mais certeza. A resposta veio de onde eu menos esperava. Seu Valdir me procurou numa sexta-feira, 3 meses após a descoberta do apartamento 304. Ele estava visivelmente nervoso. Marcos, preciso te mostrar uma coisa. Mas você não pode contar para ninguém que fui eu, certo? Subimos até a portaria. Era madrugada, o turno dele, o prédio silencioso, e ele me levou até a sala de monitoramento, onde ficavam os monitores das câmeras de segurança. Eu não deveria ter feito isso, ele disse, mexendo no computador. Mas depois de tudo o que aconteceu, eu fiquei curioso. Fui olhar as gravações antigas antes de a polícia chegar. E achei isso. Ele abriu um arquivo de vídeo, data 3 meses atrás, 2 dias antes de eu receber a encomenda trocada. Horário 3h47 da madrugada. A câmera do corredor do terceiro andar mostrava a porta do 304. Por 1 minuto, nada aconteceu. E então a porta se abriu. Um homem saiu.
boné escuro, óculos, casaco. A figura que a polícia tinha visto dezenas de vezes nas gravações. Ele trancou a porta, caminhou até o elevador. Mas antes de entrar, ele olhou diretamente para a câmera e tirou o boné. Meu coração parou. O rosto era meu. Seu Valdir avançou o vídeo. Tem mais. A câmera do 8º andar. Meia hora depois, o mesmo homem saindo do elevador, caminhando até meu apartamento, usando uma chave para abrir a porta, entrando. Isso não faz sentido, eu disse. Mas minha voz saía distante, desconectada. Eu estava dormindo. Eu estava no meu apartamento naquela noite. Você tem certeza? Não. Eu não tinha certeza de mais nada. Os exames neurológicos não mostraram nada. Ressonância magnética, tomografia, eletroencefalograma. Tudo normal. Eu não tinha tumor cerebral, não tinha lesões, não tinha nada que explicasse os blackouts ou episódios dissociativos. Mas as gravações não mentiam. Eu passei a próxima semana revisando as imagens que seu Valdir me passou em segredo. Havia dúzias delas espalhadas por meses, sempre de madrugada, sempre no mesmo padrão. Sair do 304, subir o 804, entrar no meu apartamento. Voltar horas depois. Em cada gravação, quando ele olhava para a câmera, era indiscutivelmente meu rosto. Comecei a instalar minhas próprias câmeras, não só nas portas, mas dentro do apartamento. Sala, quarto, cozinha. Programei elas para gravar continuamente e enviar os arquivos para a nuvem. Se eu não estava fazendo isso, se eu estava de alguma forma vivendo uma segunda vida que eu não me lembrava, eu precisava de provas. A primeira noite não revelou nada, nem a segunda. Na terceira eu quase desisti, mas na quarta noite, às 3h32 da manhã, aconteceu. No vídeo eu estava dormindo na cama. De repente, aos 3h32, meus olhos se abriram, mas não foi um despertar normal, foi mecânico, como se o interruptor tivesse sido acionado. Eu me levantei, caminhei até o armário, vesti o casaco, o boné e os óculos. Movimentos precisos, sem hesitação. Então saí do apartamento. A câmera do corredor me mostrou caminhando até o elevador, descendo. A câmera do 3º andar me mostrou entrando no 304. Quando acordei na manhã seguinte, estava na minha cama, sem nenhuma memória de ter saído dela. Doutora Helena sugeriu uma hipnose regressiva. Pode ser um trauma bloqueado, ela explicou. Algo que sua mente está tentando proteger de você saber. Aceitei. A essa altura, eu ia aceitar qualquer coisa. A sessão foi numa tarde de terça-feira. Deitei num divã confortável, as luzes diminuídas, a voz dela suave e constante me guiando para um estado de relaxamento profundo. Marcos, quero que você volte para a primeira vez em que visitou o apartamento 304. Você se lembra? E então, como água atravessando uma represa quebrada, as memórias vieram. Eu tinha 17 anos, minha mãe estava doente, câncer de pâncreas no estágio final. Eu cuidava dela sozinha. Meu pai havia nos abandonado anos antes. Minha irmã morava em outro estado. Uma noite, voltando da farmácia, encontrei nossa vizinha no corredor, Dona Heloísa, uma senhora de 80 anos que morava sozinha. Marcos, você pode me ajudar? A torneira da cozinha quebrou e eu não consigo fechar. Entrei no apartamento dela, consertei a torneira, ela me ofereceu café, biscoitos, conversamos. Ela me contou que não tinha família, que passava os dias sozinha e que às vezes ficava semanas sem falar com ninguém. Algo em mim quebrou. Eu comecei a visitá-la. Primeiro uma vez por semana, depois diariamente. Ela se tornou a avó que eu nunca tive. Me escutava, me aconselhava, me fazia sentir menos sozinho naquele período terrível. Quando minha mãe morreu, foi Dona Heloísa que me amparou. E quando ela morreu, 2 meses depois, eu desmoronei. Continue, Marcos. A voz da doutora Helena me guiava. O que aconteceu depois? Eu me mudei para São Paulo. Comecei de novo, mas a solidão era insuportável. A mesma solidão que via em Dona Heloísa, agora refletida em mim. Aluguei os 2 apartamentos, o 804 e o 304. No 304, criei H. Castilho, um homem sozinho, invisível, observando. No 804, mantive Marcos Ferreira, a fachada funcional para o mundo.
E nas madrugadas, quando a solidão apertava demais, eu descia, me tornava o observador, o homem que cuidava, que prestava atenção, que nunca abandonava. Estava tentando ser Dona Luísa e sendo observado por ela. Eu era os dois, sempre fui os dois. Abri os olhos na sala da doutora Helena. Estava chorando e nem sabia quanto tempo. Você se lembra agora? Ela perguntou gentilmente. Sim, minha voz estava rouca. Eu me lembro de tudo. O apartamento 304 era meu mecanismo de sobrevivência. O lugar onde eu podia ser a presença constante que perdi. Onde podia ser observado, notado, lembrado. Nos anos seguintes, com terapia intensiva e medicação, aprendi a lidar com a dissociação. Vendi o 304, guardei os cadernos numa caixa no armário, prova do qual longe a solidão pode levar uma pessoa. Mas às vezes, nas noites mais escuras, quando o silêncio do apartamento aperta, ainda sinto o impulso, a vontade de descer, de me tornar invisível. De me observar lá fora, só para ter certeza de que ainda existo, de que alguém, mesmo que seja eu mesmo, ainda está prestando atenção. Porque essa é a verdade que aprendi naquele apartamento cheio de fotografias e réplicas. Não há solidão maior do que ser esquecido por si mesmo. E não há obsessão mais perigosa do que se tornar seu próprio voyeur, seu próprio guardião, seu próprio fantasma. O vizinho invisível era real. Ele sempre foi real. Ele era eu, tentando desesperadamente não desaparecer.